Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre pesquisa descritiva. Vou falar sobre descrição e sobre exemplos em si, para nós entendermos o que é essa pesquisa descritiva e como o autor ou os autores eles colocam num caso real que é o nosso exemplo em si. Então, o que é pesquisa descritiva, pessoal? É um ponto essencial, um ponto para nós entendermos. A pesquisa descritiva, ela visa trabalhar em cima da pergunta o que, ou seja, eu preciso descrever, além de eu conhecer um pouco sobre aquela minha área, eu vou descrever ela, eu vou apresentar formas, fatos, relatos, tudo sobre aquilo que eu já conheço, não necessariamente que eu domino, mas que eu conheço sobre aquela estrutura que eu estou trabalhando, ou seja, o meu tema em si. E aí o primeiro elemento é quando o pesquisador ele registra, quando o pesquisador descreve sobre, por exemplo, um fato, sobre um fenômeno, sobre uma população que está sendo observada. Só que quando eu descrevo, eu preciso lembrar o seguinte, o pesquisador também, em algumas pesquisas ele tem que ser neutro, outras ele não necessariamente precisa ser, mas a pesquisa descritiva eu não estou interferindo, eu não estou colocando alguma questão para interferir no resultado em si. Eu estou descrevendo aquilo que eu estou pesquisando naquele momento em si. E aí, pessoal, uma outra questão é que ela é utilizada em áreas de pesquisa com conhecimento acumulado, ou seja, já tem um know-how, já tem uma estrutura de um referencial de literatura. Por exemplo, se eu fizer um levantamento bibliográfico, eu já tenho uma bibliografia farta, eu já tenho autores conhecidos naquela área. É um conhecimento acumulado, só que ele precisa de maiores informações e detalhamentos, que é diferente da pesquisa exploratória, que eu não tenho quase nada. Na pesquisa descritiva eu já tenho um conhecimento, mas aquele conhecimento eu começo a observar lacunas de conhecimento, eu começo a avaliar gaps de pesquisa, que eu sei que existe, então os autores dizem muita coisa naquela área, mas essa estratégia, esse case, esses parâmetros de laboratório, esse campo que eu vou utilizar no meu procedimento técnico, ninguém disse, ninguém falou sobre aquilo, ou ninguém estudou exatamente com esses parâmetros, com essa amostra específica. Então isso é conhecimento acumulado, porém com lacunas, com brechas, com dúvidas, com o gap de trabalho em si. E aí vem quando se fala em pesquisa descritiva, eu posso colocar como abordagem, tanto a parte qualitativa em si, que eu posso utilizar mapas, modelos, quadros descritivos para categorizar essas questões, essas características que eu vou utilizar, ou que eu posso utilizar, por exemplo, abordagem qualitativa, entrevista, grupo focal, observação em si, que são os elementos de coleta de dados na pesquisa qualitativa. Agora, na quantitativa, eu vou utilizar levantamentos, análises estatísticas, por exemplo, análise estatística descritiva, e eu posso também inferir, então, utilizar a estatística inferencial em si. Alguns exemplos de uso, se eu já entendi os elementos, por exemplo, da abordagem, se é uma abordagem mais qualitativa, se é uma abordagem mais quantitativa, e onde se encaixa essa pesquisa descritiva em si, quais são os exemplos? Eu trago alguns aqui para nós entendermos. Se eu quero fazer levantamento de opiniões, levantar atitudes, conhecer valores, conhecer crenças, por exemplo, pesquisa etnográfica, pesquisa netnográfica, outros elementos, levantar o nível de escolaridade, conhecer a preferência por um determinado candidato, conhecer uma preferência sobre um determinado fenômeno em si, a renda, gênero, gosto, origem, raça, idioma, outras características de uma população. Se eu quero conhecer características de uma população em si, então eu posso pensar na estratégia de uma pesquisa descritiva, descobrir correlação entre as variáveis, a correlação entre a preferência por determinado, em um caso, lazer e nível cultural ou de renda das pessoas, pesquisa descritiva, pesquisas mercadológicas, pesquisas psicossociais, tudo pesquisas que envolvem a estratégia descritiva. E isso eu já sei que a pesquisa descritiva ela visa registrar, ela visa descrever esses fatos, esses fenômenos,
em relação a essa população em si, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar agora que eu tenho que alinhar a minha pesquisa mediante verbos. Ou seja, a minha pesquisa ela é alinhada pelos verbos que eu vou colocar, os verbos que eu vou colocar no meu objetivo. Pode ser no objetivo geral, ou seja, no macro objetivo, ou operacionalizar por meio de objetivos específicos. Isso mesmo. Então, os verbos, por exemplo, na questão de objetivos específicos, eles vão me operacionalizar essa minha parte de pesquisa descritiva. E o que eu tenho para colocar? Bom, tem uma variedade de itens. Por exemplo, se o meu nível é de compreensão, eu quero compreender aquilo que eu estou colocando, aquele meu conhecimento, eu tenho vários verbos aqui para colocar. Agora, se eu quero, no meu nível de aplicar outros verbos, eu posso colocar. Então, alguns aqui, pessoal, não é uma lista exaustiva, mas é uma lista exemplificativa. Então, tem mais verbos que eu posso colocar tanto para compreensão quanto para aplicação em si. Por exemplo, a compreensão: traduzir, descrever, transcrever, discutir, explicar, expressar, identificar, localizar, narrar, reafirmar, revisar, inferir, organizar. Aplicação: verbos que eu posso utilizar nos meus objetivos específicos: traçar, usar, aplicar, demonstrar, empregar, esboçar, ilustrar, interpretar, inventariar, caracterizar, praticar, prototipar e discriminar. Tudo é colocado, pessoal, tudo tem uma estratégia, por isso que eu posso pensar nessa parte. Se eu quero descrever algo, então eu quero aplicar, por exemplo, olha quantos verbos eu tenho que eu posso colocar no meu TCC, na minha monografia, na minha dissertação, na minha tese, no meu artigo em si. Todos eles com um foco mais de aplicação em si, ou seja, que eu estou descrevendo algo para aquele meu contexto. E aí fechado, e aí entendido muito bem esses verbos que eu posso utilizar numa pesquisa descritiva de nível compreensão ou de nível de aplicação em si, eu coloco aqui pelo menos 2 exemplos. O primeiro deles: desempenho da gestão hospitalar por parcerias público-privadas no Sistema Único de Saúde. Então eu tenho um título e aí vem o seguinte, pessoal, vamos na parte sempre que nos interessa nessa estrutura. Ele coloca o seguinte, ó, que o objetivo do estudo foi comparar indicadores de desempenho dos hospitais com gestão parceria público-privada versus hospitais de mesmo porte com outros modelos de gestão vinculados ao Sistema Único de Saúde. E ele coloca, ó, trata-se de estudo descritivo. Por quê? Porque ele quer descrever algo com base em dados secundários dos sistemas de internações hospitalares do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde no biênio, e ele coloca um recorte temporal que avaliou 3 hospitais da gestão de PPP no país. E ele vai colocando mais alguns outros elementos e ao final ele coloca os resultados dos hospitais geridos não se mostraram superior. Então, o que ele está fazendo de resultados? Ele está descrevendo aquilo que ele se propôs inicialmente. Por isso, nós precisamos entender, quando está sendo falado em pesquisas descritivas, eu quero descrever algo, eu quero, por exemplo, eu construir um produto, eu construir uma máquina, construir um mecanismo em si, propus um novo processo produtivo, eu quero descrever aquela estratégia em si. Então, essa é a estrutura, esse é um tipo de abordagem de pesquisa que eu posso utilizar. Um outro exemplo, e aí para nós fecharmos, ele tem o título seguinte: Condições de vida e saúde de famílias rurais no sertão cearense, desafios para a Agenda 2030. Exemplos, pessoais, aqui aleatórios, mas que se encaixam nesse nosso contexto em si. E ele vai colocar o seguinte, ó, resumo: esse estudo caracteriza condições de vida e situações de saúde das famílias que vivem na agricultura familiar da pesca artesanal no sertão cearense. Bom, então ele já falou razoavelmente a amostra em si que ele está colocando. Trata-se de pesquisa descritiva
quantitativa, olha só, e delineamento transversal, ou seja, um delineamento, ele fez um corte e ele fez só uma observação. Então ele foi lá nessa população da agricultura familiar, de pesca, e fez o seu estudo, descreveu aquela população, realizada mediante entrevistas com 152 agricultores e tal. E ele continua. E ele fala a análise estatística em si. Ele pode usar essa parte de abordagem descritiva com análise estatística, claro que pode, porque ele quer descrever algo. Então ele quer registrar, ele quer dar uma robustez nessa pesquisa dele. E ele coloca essa realidade é contraditória com as metas propostas pelos ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dessa forma as ações de saúde não podem se desvincular dessas iniquidades, devendo-se buscar uma articulação entre governos e tal, para finalizar. Então, o que ele fez aqui, pessoal? Ele descreveu, que é uma pesquisa descritiva, por lógico, que é das condições de vida e de saúde. Ele está descrevendo essas condições frente a uma questão de Agenda 2030. Veja você o que é essa pesquisa descritiva, que ela já tem um prévio de conhecimento, mas ele quer colocar mais um tijolinho naquela estrutura de conhecimento. Ele tem um conhecimento e ele quer compartilhar, ele quer contribuir com aquela área em específico. Então, pessoal, espero que você tenha entendido o que é uma pesquisa descritiva. Se você vai utilizar essa pesquisa descritiva, lembre, use os verbos colocados anteriormente para que você aponte nessa estrutura de utilização da pesquisa descritiva. Então, ficamos por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.